Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está com a leitura e interpretação da Bíblia? No episódio de hoje, nós vamos iniciar um novo livro. Será o livro de Esther. No episódio passado, finalizamos o livro de Neemias. E temos algumas reflexões gerais sobre esse livro que é bem curioso e interessante. Por quê? Porque é a segunda vez na atual gravação desse vídeo que eu li esse livro. E teve coisas que na primeira vez que eu li eu não entendi. E teve coisas que lendo agora compreendi um pouco mais. Então isso me fez perceber que devido às nossas experiências, às nossas atitudes, às coisas que a gente passa, tem coisas que nós vamos entender naquele momento e tem coisas que nós vamos entender em um outro momento. Então, possa ser o que nós lemos hoje vai fazer sentido para a gente amanhã ou depois, por aí vai. A gente não sabe. Essa é a importância de absorver o conhecimento passado e ensinado para quando chegar um momento nós falarmos, nossa, agora aquilo faz sentido. E isso serve para todos os tipos de conhecimento em geral. E esse ensinamento que a Bíblia trouxe que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então hoje vamos dar início a um novo livro. Lembre-se, curta o vídeo se estiver te ajudando, é claro. Compartilha para mais pessoas poderem entender a Bíblia interpretada de uma maneira prática e diária, sem vínculo com religião, nem nada. Procurando primeiro um vínculo com Deus, não com religião. Então vamos lá. Tomar um cafezinho. Respira. O livro de Esther, capítulo 1. Banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde ainda até a Etiópia, sob 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre o pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastros e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei que ninguém forçasse a outro, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meuma, Bista, Arbona, Bicta e Abigata, Zetar e ao Carcas, os 7 eunucos, que serviam na presença do rei Assuero, que introduziram-se na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti
recusou ouvir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu, e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam na face do rei, e se assentavam aos primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandato do rei Assuero, pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos quando lhe disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá azar, desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se as leis dos persas e dos medos, e não se quebrante, que Vasti não entra mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde o maior até o menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. E fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todos as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, que isto se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Capítulo 2. Assuero casa com Ester. Passadas estas coisas, e apaziguada já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e do que tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, e reúna todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Susã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Agai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei. Assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Esta criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Agai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Agai, o guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante a ele, pelo que se apressou a dar-lhe seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito na casa do rei.
e fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucedia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a cada um segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois entrava a moça ao reino, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tomava a segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei. Guarda dos concubinos não tomava mais o rei, salvo se o rei a desejasse, e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse: Egai, eunuco do rei, guarda as mulheres. E alçava Esther graças aos olhos de todos quanto o viam. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias e fez presença segundo o estado do rei. E reuniu-se segunda vez as virgens. Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu como quando a criara. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu seu negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. E foi escrito nas crônicas perante o rei. Capítulo 3. Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Emadata, Agagita, e exaltou-o, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele, porque Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes isto de dia em dia, e não lhe dando-lhe ouvido, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém em seus olhos teve em pouco opor as mãos só em Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existem espalhado e dividido entre os povos
em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os mate, e eu porei as mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre no tesouro do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dado, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu os príncipes do rei e os governadores que haviam sobre a província e os príncipes de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a toda a província do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, criança e mulheres, em um mesmo dia. E 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que se tivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei Amã se assentara a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Capítulo 4. A consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos, e vestiu-se um saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, e choro e lamentações, e muitos estavam deitados em sacos de cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir Mardoqueu, e tirar-lhe seu saco, porém ele não os aceitou. Então Ester chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus para lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicava em Suzã, para os destruir, para mostrar a Ester, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, estes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se todos te calares, neste tempo, sacerdote e livramento da outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Ester que tomasse a dizer a Mardoqueu:
vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem beber por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e parecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther ordenou. Esther entra à presença do rei e convida e Amã para os 2 banquetes. Capítulo 5. Sucedeu, pois, que, ao terceiro dia, Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther que estava no pátio, ela alçou graça aos seus olhos, e ao rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther, e qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: Se bem parecer ao rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: Fazei apressar Amã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther tinha preparado, e disse o rei a Esther no banquete que vinham: Qual é a tua petição? E se te dirá. Qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graças aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceda-me a minha petição, e outorgue-me o meu requerimento. Venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir seus amigos a Zeresh, sua mulher. E contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo o que o rei tinha engrandecido, e aquilo em que tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E disse mais Amã, pouco a rainha Esther, e ninguém fez vir ao rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto me não satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeresh, sua mulher, e todos seus amigos: Faça-se uma forca de 50 covados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. Então entra alegre ao rei do banquete. E este conselho pareceu bem a Amã, e mandou fazer a forca. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Tem uma grande interpretação por trás dessa leitura, que será apresentada no próximo episódio. Agradeço a sua audiência, Deus te abençoe, vejo você na próxima. Até mais.